Olá, a paz do Senhor Jesus a todos ouvintes, amigos e inscritos do canal Herdeiro de Deus. 12 de outubro de 2023. Nesse vídeo nós queremos falar, meus irmãos, sobre o tempo da igreja está se findando. O livro do Apocalipse, capítulo 1, e os versículos 13 e o verso 20 diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O verso 20 diz: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus queridos, hoje existe uma moda dos desigrejados, pessoas que se frustraram com algumas denominações, com algumas igrejas, e elas decidiram não frequentar mais igreja nenhuma. E aí elas ficam sem igreja, sem denominação, elas ficam sem cultuar, sem adorar, sem tomar a ceia. As que não são batizadas não se batizam, porque não vão se batizar no chuveiro de casa. E as que não tomam ceia não vão tomar ceia em casa, porque elas não podem servir a ceia a si mesma, comprar um pão e um vinho e cear sozinha. Então essas coisas se faz na igreja. A igreja que eu falo não é o templo de pedra, mas eu falo do aglomerado de pessoas. A igreja é o conjunto de pessoas reunidas ali, buscando, adorando, aprendendo a palavra, ouvindo a palavra, participando dos cultos. Então o Senhor Jesus, ele não desqualificou a existência da igreja. Ele enviou 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Todas essas igrejas tinham defeitos, tinham erros. Todas elas foram repreendidas, menos a igreja de Filadélfia. Mas isso não quer dizer que só a igreja de Filadélfia era igreja. O Senhor Jesus, ele andava no meio dos 7 castiçais. E ele diz aqui que os 7 castiçais que foram vistos por João são as 7 igrejas. Então cada igreja teve uma repreensão, uma exortação. Haja vista, a igreja de Laodiceia é a última do período da igreja. E o Senhor Jesus foi bem claro e disse a essa igreja, disse àqueles que estavam dentro dessa igreja: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor Jesus está mostrando que ele estava fora do coração dessas pessoas que estavam dentro da igreja. Então há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas o Espírito Santo está fora delas. Por isso que o Senhor Jesus bate a porta, pedindo para entrar, para ter uma comunhão, um relacionamento com a pessoa. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja que vão ficar no arrebatamento. A parábola das 10 virgens mostra isso. 5 prudentes e 5 nécias. Quem tinha a lâmpada e tinha o óleo, entrou para as bodas. Quem tinha a lâmpada e não tinha o óleo e a lâmpada estava se apagando, ficou batendo na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Então, meu amado, meu querido que me ouve, se você não tem uma igreja local, é importante que você busque o mais rápido possível uma igreja que você se adapte a ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo da igreja está se findando. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, os salvos, os cristãos verdadeiros, fiéis, forem levados no arrebatamento, então vai ficar aqueles dentro das igrejas desesperados. E o anticristo vai sair uma lei mundial proibindo o culto. Então as pessoas, elas não estão percebendo, esses desigrejados, que um dia eles vão querer fazer parte de uma igreja. A primeira coisa que vai acontecer quando acontecer o arrebatamento, por parte dos cristãos que não estão levando Deus a sério, que não estão preocupados em buscá-lo, em adorá-lo, em ceiar, em fazer parte da adoração em comunidade, com os irmãos, em partir o pão com os irmãos, participar da ceia, tomar o vinho, participar desse sacramento tão importante. A primeira coisa que eles vão fazer é correr para as igrejas, querer ver como é que está as igrejas. As igrejas vão estar com algumas pessoas que ficaram chorando, desesperadas, mas vai ter igrejas que vão estar vazias. Vai ter pastores que vai ter pastores que vai ficar, diácono, presbítero, vai ficar muito tipo de gente. Cargo não salva. Cargo não salva. Muitos pensam que porque é diácono, presbítero, pastor, está com a garantia de ser arrebatado. E não é assim. Há muita gente, irmãos, que está vivendo dentro de uma igreja camufladamente. O Senhor Jesus mostrou isso no Apocalipse lá na igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia disse: rico sou e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus disse: não sabes que és pobre, miserável, cego, nu e desgraçado? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestiduras brancas, para que te vistas. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela estava com as vestiduras manchadas. E assim tem muitas pessoas que estão com as vestes espirituais manchadas. Isso significa pecado. E que compres e que use o colírio para que vejas. Unjas o colírio, o óleo com colírio, para que vejas. Ele aconselha isso à igreja de Laodiceia, que unjas os olhos com colírio para que vejas. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia estava cega. Ela estava enxergando o dinheiro, o poder financeiro. Mas existem pessoas que estão cegas de outra forma. Só estão enxergando a sua própria vida. Só estão enxergando a vida material. E não estão enxergando a vida espiritual que elas devem valorizar, que elas devem investir. Então, quando você vai buscar a Deus, quando você vai ao culto, independente se tem um fulano que é assim assado, independente da discordância da denominação da igreja que você vai, independente disso, você vai adorar a Deus. Deus vai receber a sua adoração. Em cada uma das 7 cartas escritas, cada igreja, mesmo com seus erros, o Senhor Jesus disse: ao que vencer, darei isso, darei aquilo, darei isso, darei aquilo. Então todas as igrejas têm defeitos. Todas as igrejas têm problemas. Todas as igrejas têm pessoas complicadas, problemáticas. Haverá problemas nos relacionamentos nas igrejas, mas você não pode deixar de fazer parte da igreja. Você não pode deixar de cear, você não pode deixar de tomar
a ceia, você não pode deixar de adorar em comunidade, você não pode deixar de aprender a palavra, de ouvir a palavra. Então, quando acontecer o arrebatamento, as pessoas verão o valor do que é e a igreja e ao culto. O Senhor Jesus é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas. Mas 7 igrejas lá da Ásia, na época, hoje, são as denominações. Hoje são as igrejas locais. Hoje são diversas igrejas, denominações, que eu não quero aqui citar nomes. Mas você sabe que existem várias igrejas e que a gente discorda de muitos comportamentos, de muitas doutrinas, de muitas coisas. Mas o dono da igreja é o Senhor Jesus. O que anda no meio dos 7 castiçais de ouro é o Senhor Jesus. E esses 7 anjos, eles são os pastores daquela igreja. Eram os líderes daquela igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai cobrar de cada um. Vai cobrar de cada um. Anjo, nesse caso aqui, são mensageiros. Então, os mensageiros daquela igreja de Laodiceia, de Tiatira, de Esmirna, de Filadélfia, vão ser cobrados. Mas hoje, cada igreja, cada denominação que tem um líder à frente e que muitas vezes se acha o dono da igreja, e ele vai ver que o dono da igreja é Cristo, vai ser cobrado. Então o tempo da igreja está terminando. É preciso que você, que eu, valorizemos esse momento, essa liberdade, essa oportunidade que se tem de ir à igreja para cultuar, para adorar, para louvar em comunidade. Vá com espírito de adoração. Vá com espírito de ouvir a palavra, de aprender, de receber uma mensagem para a tua vida, de edificação, para teu crescimento, para a preparação da tua vida, para a santificação, porque a palavra que santifica. O Senhor Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é preciso você ir ao culto, ouvir a palavra, aprender com o seu pastor, com aquele que está ministrando a mensagem. É importante isso. Eu, particularmente, entendo isso. E quando eu estava afastado, sem denominação, sem igreja local, eu me sentia deslocado, eu me sentia meio que perdido, até que eu pedi ao Senhor Jesus, orei, para que Ele restaurasse a minha vida espiritual. Porque eu não consigo ficar sem buscar a Deus. A gente tem que buscar a Deus em casa também. É preciso orar em casa também. Reservar um momento de adoração, de meditação em casa também. Um momento a sós com Deus em casa. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, no teu aposento. Fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas isso não quer dizer que você não tem que ir para o culto. Que você não tem que ter um momento de adoração, de oração, de louvor, de gratidão, de ceia, de comunhão com os irmãos na igreja. Então as pessoas, elas estão esquecendo-se disso, estão ficando desigrejadas, não estão dando valor ao culto. O Senhor Jesus não foi contra estar no templo. Pelo contrário, ele entrou no templo e expulsou os cambistas, porque faziam da casa dele casa covil de ladrões. Ele valorizou o templo, ele vivia pregando no templo. O Senhor Jesus não aboliu o templo, a ida ao culto, a ida. Ele vivia ensinando do templo. E nós temos que dar seguimento a isso. Os discípulos iam ao templo. Pedro foi ao templo quando ele curou aquele aleijado. Ele ia ao templo à tarde. Ele tinha esse costume de ir ao templo. O apóstolo Paulo fundou igrejas.
administrou igrejas. Então, as pessoas estão desvalorizando, não estão dando importância aí ao culto, aí à igreja, fazer parte de uma denominação. Você busca uma denominação que você se sinta bem, que você não se sinta oprimido, mas que você se sinta na liberdade de poder cultuar a Deus livremente. Este é o conselho que eu tenho aqui a dar. Essa é a palavra que eu quero dar nesse dia, nesse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que você possa entender essa importância do que é você ir ao culto, do que é você fazer parte de uma denominação. O Senhor Jesus, ele fez promessas a cada uma das igrejas, a todo aquele que estivesse na igreja e vencesse. Ao que vencer, ao vencedor, darei isso, darei aquilo. Ele fez promessa. Leia as 7 cartas das igrejas do Apocalipse e você vai ver que no final ele fala ao vencedor. Vencer o quê? Aquele que estiver dentro de qualquer denominação, de qualquer igreja, por mais erros que ela tenha, mas o que vencer, vencer o pecado, vencer a si mesmo, vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer o sistema diabólico, vai receber o seu galardão, vai receber as promessas que ele fez lá no livro do Apocalipse a cada igreja. Por isso é importante que você tome consciência de que o tempo da igreja está terminando. O tempo da igreja está terminando. É mais de 2000 anos. Praticamente, nós estamos em 2023. Quanto tempo ainda falta para o tempo da igreja aqui ser concluído e ela ser levada? Nós não sabemos. Mas já faz mais de 2000 anos. Ou seja, 2023 nós estamos. E a igreja nasceu ali, no Pentecostes. O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Todas as denominações, por mais erros que elas tenham, mas quem anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio das igrejas, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. E a igreja que se fala não é a placa da igreja. A placa da igreja não é isso. São as pessoas que ali congregam, que ali adoram, que ali glorificam, que ali tem momentos de oração, que ali saem para evangelizar, que ali participam da ceia, participam da ministração, do louvor. Isto é importante. Então pense nisso. Você que está desigrejado, você que está deslocado de uma igreja, de uma denominação, está vivendo em casa, chega ao domingo, você não vai ao culto, ou um dia na semana, você não dá essa importância de ir à ceia, fazer parte desse momento tão especial que é participar da ceia do Senhor. A ceia é do Senhor, não é da igreja, da denominação. Não é da denominação. Existem denominações que proíbem até entrar pessoas de outras denominações nela para cear. Isso é um erro. Isso não deveria acontecer. Por quê? Porque a ceia não é da igreja tal. A ceia é do Senhor. E o Senhor Jesus, quando estava na ceia, ele não expulsou Judas. Todos ali estavam em pecado. Todos ali eram pecadores. Todos ali eram pecadores. Mas hoje querem fazer da ceia como se fosse privativa. Infelizmente, tem acontecido isso. Mas que você possa se conscientizar. Busque uma igreja. E você que está afastado, que está desviado, diante dos sinais que nós estamos vendo, de tudo isso que está acontecendo no mundo atualmente, é momento de você se voltar para Deus. É momento de você ser restaurado. É momento de você buscar. Eu fiz isso tempo atrás. Estava sem denominação, sem igreja.
E aí eu pedi ao Senhor, porque eu não me sentia bem de não ir ao culto, de não ir adorar, de não tomar ceia, de não fazer parte da comunhão, de não fazer parte da adoração, de não ir ao templo para ouvir a mensagem, de adorar, de glorificar, de louvar a Deus em comunidade. Eu fiz isso. Então faça o mesmo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Está lá no livro de Isaías. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Para uma pessoa que você sabe que está desviada, que está afastada, que está sem denominação, que está desigrejada. Essa coisa desigrejada não é de Deus. Isso não é de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em o nome do Senhor Jesus.